Mas falando especificamente do projeto trazido pelo Ministério da Fazenda, que trata aqui de aperfeiçoamentos no mercado de capitais, eu sou obrigado a resgatar um pouco da origem dessa discussão, deputado e colegas aqui presentes, né? Nós estamos falando de um projeto que tem no seu nascedouro uma discussão de, após um dano causado aos investidores, após de falhas graves realizadas, a parte, digamos assim, mais frágil do processo de investimento dentro do mercado de capitais, é daí que seguimos com a discussão do projeto de lei, do PL 2925. Perceba que quando a gente parte do princípio de que vai haver litigiosidade, de que vai haver frivolidade, a gente desconsidera o nascimento. Houve uma falha e ela precisa ser reparada. O mecanismo hoje da lei das SAs já traz diversos dispositivos em que isso ocorre. Essa construção aqui de buscar uma reparação de dano, ela está colocada na nossa lei societária. E quando a gente fala desse grande relatório realizado pela OCDE, o que ele fez foi um diagnóstico. Foi tirar uma fotografia do modelo brasileiro e comparar-o com de outras jurisdições que são países membros da OCDE. Esse relatório é muito claro no resultado dele. O diagnóstico é direto. Diz: o investidor no Brasil tem uma dificuldade enorme, diferente de todos os outros, para buscar a sua reparação de dano. Porque, como disse o colega Pablo, o caminho tradicional de se fazer isso, via o que a gente chama de enforcement público, que é ir de buscar no judiciário, que é ir de buscar os fóruns estabelecidos aqui dentro do setor público, eles são caros, eles são morosos e, portanto, não conseguem endereçar o ressarcimento causado a investidores. E por investidores, deputado, aqui representando a Associação de Investidores no Mercado de Capitais, AMEC, a gente tem, às vezes, a sensação de que falar de mercado de capitais, a gente está falando de grandes, os maiores investidores nacionais. Vamos lembrar que investidor no Brasil é também a pessoa física. Vamos lembrar que o investidor no Brasil é aquele que alocou parte do seu FGTS também para empresas. E o que a gente está falando aqui é, a partir de um dano causado, como é que a gente busca esse ressarcimento? E como é que esse projeto de lei se insere nessa discussão, deputado? Nós temos hoje uma fotografia de que, vamos pegar o caso próprio Americanas. A extensa maioria da reparação de dano que é realizada hoje no Brasil, ela se dá pela esfera arbitral. É diferente de um modelo americano, é diferente de uma série de países europeus, talvez mais próximo da Espanha. Esse é um resultado do diagnóstico da própria OCDE. Então, quando a gente fala de um processo de reparação e de responsabilização, basicamente a gente está dizendo o seguinte: olha, aquele que deu causa ao dano, seja o administrador, seja eventualmente um controlador de uma companhia, ele precisa ser responsabilizado na proporção do dano causado. Ora, esse é um equilíbrio, deputado, que faz muito sentido para a gente buscar justiça no nosso país. Eu acho que esse é o princípio básico do que a gente está dizendo aqui. E o PL vai além. E só para fazer os exemplos aqui, para a gente afastar essa hipótese de litígio, né, vamos pegar o caso de um dano causado por uma companhia, eventualmente, que gerou uma fraude no mercado de capitais. Olha como os incentivos, a gente faz uma interpretação de que eles estão distorcidos. A primeira dificuldade que foi identificada pela OCDE diz o seguinte, né? Quais são os investidores que podem buscar essa reparação? São todos eles? Qualquer um pode buscar isso? Não. A lei menciona que só quem pode buscar esse investimento, esse retorno, esse ressarcimento, são aqueles que, no mínimo, representam, somados, 5% do capital social da companhia. Percebam, se estamos falando das maiores empresas no Brasil, quanto será em valor financeiro o mínimo que a gente precisa juntar de economia popular, de outros investidores maiores para atingir esse percentual? Qual é a proposta que está sendo feita? Vamos pegar esse percentual de 5%, que parece muito elevado na economia brasileira, diagnóstico da OCDE, e vamos reduzi-lo. O que a gente quer ver? A gente quer ver um aumento do número de pedidos de ressarcimento. Esse ressarcimento hoje não ocorre. Tá? Só para ter uma referência, no ano mesmo de 2019, que foi o ano de realização do relatório, número de arbitragens que foram solicitadas numa das maiores câmaras no Brasil, 27. Nós não estamos falando de 3 dezenas.
esse é o diagnóstico que a gente tem hoje pela OCDE. E quando o projeto de lei propõe a reduzir pela metade esse percentual, uma das consequências diretas é, sim, estamos buscando um aumento do número de reparação. A gente quer ver um pouco mais de litígio no país. E quando a gente faz uma comparação com os Estados Unidos, deputado, seria o mesmo que comparar, o Brasil com os Estados Unidos no futebol americano, não no nosso futebol que a gente conhece e sabe jogar. Estão precisando de mais resultado. Mas, enfim. Né? Então, a indústria americana de litígio, ela se mostra hoje quase que inalcançável no Brasil. Quando a gente fala de atratividade aqui de outros mecanismos, de criar uma indústria de litígio, a gente está falando de algo inalcançável hoje. A gente está muito atrás desse processo aqui de desenvolvimento do nosso mercado. O diagnóstico da OCDE, eu repito, deputado, precisamos aumentar o número de reparação. Como é que a gente vai aumentar o número de reparação se a gente não cria esses incentivos? E vou desenvolvendo aqui para caminhar para o final, né, para buscar um exemplo hoje dos números. Eu acho que traduz e facilita um pouco o nosso entendimento de como é que se dá um pouco da reparação de danos no Brasil. Por hipótese, imagina que R$100 de dano foram causados aos investidores. Para o investidor poder buscar esse ressarcimento, ele vai ter que estruturar uma ação, vai ter que juntar provas, vai ter que juntar outros investidores, e esse processo é caro, deputado. Só a título de ilustração. Na Câmara brasileira hoje, fazer um processo dessa natureza custa cerca de 20 a 30 milhões de reais, um processo de arbitragem. Qual é o investidor hoje que pode fazer isso? Então, a gente está falando de facilitar o acesso a ressarcimento. Então, supondo que desses R$100 hoje de dano, o investidor que vai pleitear isso, esses R$100, se ele for exitoso, eles não vão para o bolso do investidor, deputado. Esses R$100 retornam para a companhia. Quem foi lesada foi a empresa. Então, perceba, o investidor vai tirar um recurso do seu bolso para buscar um ressarcimento que não vai para o bolso dele, vai por os R$100 para a companhia. E a título de incentivo, a lei hoje diz, esse investidor pode ter, se exitoso, um direito a um prêmio de 5% desses R$100. Então, ou seja, R$100 de dano seria para a companhia, ele ganharia 5, o advogado ganharia 20. Perceba, o investidor que vai atrás, ele que tem o custo. E se ele perder, ele paga os honorários de sucumbência. Olha como os incentivos estão distorcidos, motivo pelo qual a OCDE diz, né? Essa proporção não gera um incentivo para o ressarcimento no Brasil. E eu concluo, deputado, a proposta que está sendo feita hoje é para reduzir o prêmio. Hoje, o advogado leva 20, o investidor leva 5. O que o projeto de lei diz olha, vamos reduzir de 25 para 20. E vocês dois, investidores e advogados, vocês combinem entre si qual será a proporção desse prêmio, reduzido de 25 para 20. Então, esse é um ponto importantíssimo para a gente fazer a leitura, e eu concluo, né, de que a gente está propondo aqui uma melhoria nos equilíbrios, nos incentivos para o ressarcimento, quando há dano, quando há dolo. Nós não estamos discutindo aqui frivolidades que qualquer um pode ir lá e buscar o ressarcimento. Para ele poder buscar o ressarcimento, deputado, ele precisa ser investidor da empresa e ter sofrido dano. Então, a gente não pode dizer, e eu encerro, né, de que qualquer pessoa pode... Opa, eu estou vendo uma oportunidade de buscar um ressarcimento da empresa tal. A pergunta é, você era investidor no momento que o dano foi causado? Não, não era. Então você não é passível da busca desse ressarcimento. E eu só encerro por aqui que tem um ponto central, né, em que o projeto de lei, no seu artigo 27G, parágrafo 2º, ele traz um ponto que para os investidores, aí sim, é um aperfeiçoamento importante. Diz que as companhias não são responsáveis pelos danos sofridos pelos investidores. Há uma preocupação enorme dos investidores da gente dizer o que a gente chama em economia de um risco moral. O que é? Da empresa mudar o seu comportamento para dizer o seguinte, bom, já que eu não posso ser apenado de maneira alguma, não vou ter incentivo aqui de controle, de buscar melhoria no ambiente, já que eu não posso sofrer nenhum tipo aqui de sanção. Então, a gente sugere, nesse caso, um aperfeiçoamento desse parágrafo 4º, aqui do 27G, para endereçar esse ponto específico. E eu encerro por aqui, agradeço a paciência de todos aqui e a empolgação, eu peço desculpa também pela relevância do tema. Muito obrigado a todos.